Olá, boa noite. Tarde, já está tarde, mas antes tarde do que nunca. Bora pro nosso vídeo? Vem comigo. Eu só quero falar com vocês sobre um assunto que está preocupando, sobre uma notícia que saiu aí na comunidade da Lorena Taranto, nossa colega de plataforma. Eu vi um comunicado lá dizendo que ela sofreu uma sensação de assassina e que está muito mal. Diz que fez corpo de delito, fez BO também e que ela está no CTI, né? Teve problema de pressão devido ao ocorrido, enfim. A notícia que temos por enquanto é essa. Existe um burburinho aí de que seja fake, de que o canal dela tenha sido hackeado, mas a verdade é que a gente está sabendo que ela gravou um vídeo aí bem, né, pesado sobre a dona Chúbia, né, que não nos cabe julgar, e que ela também, a dona Chúbia diz que fez um BO, né. Também tem um resenhista aí, eu não sei bem se ele é resenhista, eu vou dar uma pesquisada e depois atualizo vocês. Que parece que colocou dados pessoais dela aí no canal dele. E, enfim, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Também houve lá aquela treta, né, com o confronto dela sempre foi com a dona Chúbia, enfim. E esse canal, que eu até esqueci de anotar o nome, que expôs endereços, dados pessoais dela. E aí vem essa notícia aí, né, que colocaram. Aí diz que a casa dela foi encontrada arrombada, o celular dela quebrado, enfim, mas a Lorena mesmo dizia que não tinha amigos, que ela não ia na casa de ninguém, que ela não ia não, que ela não vai, né, porque ela não morreu. Que ela não vai na casa de ninguém, que ninguém vai à casa dela, é uma mulher muito segura, parece que tem as costas bem quentes também, né, pelo que ela faz e diz. Para falar o que ela fala, tem que se garantir, né, e eu acredito que ela tenha sim, enfim. E aí, de repente, alguém entra na casa dela e por acaso encontra ela machucada, a casa arrombada, celular quebrado. Mas se o celular dela estava quebrado, como é que a pessoa entrou na conta dela, do YouTube, para deixar um recado na comunidade? Então, eu estou passando para vocês a real, que ainda é uma coisa muito sem explicação, né? A gente não tem como entender. Esperamos que, se for verdade que a Lorena esteja bem, continue bem, fique bem e que venha nos explicar o que realmente aconteceu. Também sabemos que todos os vídeos últimos que ela postou da dona Chúbia não estão mais no canal dela. Enfim, tá aí várias coisas no ar, estamos aqui acompanhando para ver. Eu passei o dia hoje rastreando isso, para saber o que realmente aconteceu com a Lorena, se de fato aconteceu e se aconteceu, né, isso vai ter que ser apurado, né, e os envolvidos punidos, não é mesmo? Fica aí a nossa torcida para a Lorena, que ela esteja bem, Papai do Céu abençoe e que logo, logo ela venha na plataforma nos contar a realidade, né? O que de fato aconteceu. Por enquanto é só burburinhos estourando aí na plataforma sobre a Lorena Taranto, tá bom? E passando lá pelo canal do Ednardo, ele esteve na casa do índio
deu mais uma adiantada, colocou o piso do banheiro, colocou o piso do banheiro, botou, instalou a pia, né? Instalou não, botou a pia lá, falta hidráulica ainda, fez alguns acabamentos, enfim, tudo indo lá na casa do índio. Em breve, breve o índio vai poder entrar, né, gente? Vamos esperar só que é a parte do piso, né? Que realmente não tem como ele entrar e colocar o piso, fica bem complicado, né? Então já esperou, vamos esperar mais um pouquinho só, né? E por último, pessoal, porque o vídeo hoje vai ser bem curtinho, que eu tô com uma dorzinha de cabeça. Então vamos lá, Maísa, vídeo do Coeb, né, pessoal? Coeb. É uma suposta amiga de Minas Gerais envia para a Maísa um livro para ela aprender a falar inglês. Mais uma tarefa para a Maísa, então vamos estudar agora inglês. Eu não sei se essa menina vai suportar não, sabe? Eu tô realmente preocupada. Quando ela recebeu, ela ficou assim, né? Meio que perdida. E Coeb ainda vem por cima e pergunta sobre se ela já sabe tirar uma nota no teclado. Gente, olha, eu vou falar só um pouquinho sobre isso, porque tem um suposto tecladista da minha família. Um é realmente, né, que aprendeu sozinho, né, é dom dele, ele gosta, ele toca nas igrejas por aí, o Ramon, meu primo. Mas a experiência que eu tenho com o teclado foi a seguinte: o meu filho, quando era bem pequeno, mais velho, ele ia para os estudos bíblicos, né? Numa igreja que havia bem perto ali da minha casa. E lá ele se interessou por tocar bateria, todo menino gosta. Tocar bateria, tentava o violão, tentava o teclado. E aí tinha um outro colega dele, amiguinho dele, que também gostava, e eles, quando acabava o estudo bíblico, eles ficavam lá, né, nos instrumentos tocando. Como, preste bem atenção, como eu vi o interesse dele em aprender o teclado, que ele ficou fascinado com o teclado, eu comprei um teclado para ele. Na época foi carérrimo, um do Yamaha, teclado esse que existe até hoje e ele já está com quarentinha. E o teclado dele está com ele na casa dele, que ele agora colocou para ver se o filho, né, o Theo e a Duda se interessam também. O que eu fiz? Eu comprei só o teclado para ele tocar sozinho? Não, gente, eu coloquei na aula, né? Paguei aula para ele aprender a tocar teclado. E ele tocou teclado enquanto o entusiasmo dele foi. Passou o entusiasmo, aí veio jiu-jitsu, aí veio capoeira, aí veio judô, aí veio outras coisas e ele foi seguindo. E a gente não cobra por isso, não. Eu fiz porque se fosse uma vocação dele, ele hoje seria um tecladista. Mas não curtiu, ele estudou, tocou, gostou, curtiu aquele momento. Acabou. Passou, de vez em quando ele ia lá, dava umas dedilhadas, até hoje ele faz isso, né? Liga lá o teclado, dá umas dedilhadas sem cobrança, tudo muito leve, tudo muito livre. Se ele quiser tocar, ele tem o teclado. Mas para isso eu paguei para ele aprender, né? E não foi vocação dele, não se interessou em seguir, tá tudo bem. Mas pelo menos naquele momento ele curtiu, né? Sem cobrança. Era uma coisa que ele queria. E eu, como mãe, e na época podia, né? Dei o teclado para um e a guitarra para outro, que o mais novo, ele gosta muito de rock. Então, ele curte aqueles rocks antigos, não essas doideiras que tem agora, não.
Então, eu comprei a guitarra para um e o teclado para o outro, porque lá em casa existe, na minha casa, né? Existe uma igualdade. Tanto foi assim com meus netos, com meus filhos, como é com meus netos. Se não puder dar para um, não dê para ninguém. É isso que a gente questiona lá, de tantos presentes que a Maísa recebe e os meninos nada. Embora hoje o Samuelzinho apareceu, né, no vídeo. Não duvido nada que no próximo vídeo apareça mais, né, todos eles, e também apareça presentinhos, porque a gente está aqui falando e eles já vão respondendo as nossas, né, vão tentando, como é que se diz? Desmentir o que a gente está dizendo. Vocês falam que as crianças não aparecem, as crianças aqui, como fizeram lá com a Franciscarla no vídeo de ontem, né? É só assim para calar a boca do povo. Cala não, porque essas coisas são coisas naturais que acontecem naturalmente quando verdadeiramente se grava a realidade, né? Não se tira as crianças, se afasta para lá, até porque não é nenhum assunto tão sério assim, né? Que criança não possa participar. E tampouco também não precisa ganhar presente, porque criança se magoa, criança se entristece. E mais tarde, quem sabe, esses irmãozinhos aí da Maísa podem se voltar contra a mãe, contra a própria irmã, porque eles não tiveram esse paparico todo. Gente, eu tô falando isso por experiência. Eu e meu irmão, como eu sou a caçula, sempre meu irmão falava assim, porque você é protegidinha. E olha que não, hein? Mas ele achava, você é protegida de mamãe, você é protegida de papai. Não, gente, apenas ele era homem e eu mulher. Então existe uma diferença. Assim, meus filhos, os dois, o Tiago e o Vitor, eles, ainda hoje, o mais velho fala assim, seu filhinho, ciúme. Né? Mas por quê? Porque o mais velho, ele sempre foi mais forte, né? E o mais novo teve muitos probleminhas de saúde, então a gente dava mais atenção. Ficou na cabeça dele que existia uma diferença. Eu sei que hoje ele leva na brincadeira, ele fala isso pra me sacanear, porque sabe que o coração de mamãe dói, porque não existe diferença entre filhos, mas o mais novo pediu um pouco mais de cuidado, porque tudo que se pode imaginar apareceu naquele garoto. Uma tal de escarlatina que eu nunca tinha ouvido falar, hepatite de uma excursão que ele foi do colégio, voltou com hepatite, coisas assim, gente, que, né, que a gente não estava acostumado a lidar, na verdade. E isso é, pediu que a gente tivesse mais cuidado, porque a diferença de um para o outro são de 3 anos, né? Mas mesmo assim, né, é claro que eles são os melhores amigos, graças ao Eterno. Os dois são agarradinhos, estão juntos para tudo, que é assim que uma família deve ser. Mas eu procurei criar os dois com igualdade. Quando eu comprei o teclado para um, eu comprei a guitarra para o outro. Para não haver, porque você deu um teclado para o meu irmão e não me deu nada. Não, ganhou uma guitarra porque ele gostava de rock. Ele nunca se interessou por teclado, entende? Então, e ele gostava de música, como gosta até hoje, né? Muito mais de música do que o irmão que ganhou o teclado. Então, a gente procura ter igualdade no tratamento para não haver essa competição, né? E crescerem achando que um é melhor que o outro. É o que vai acontecer aí no caso da Maísa com os irmãos. A Maísa é tudo e os irmãos nada, nada. Mas em breve acredito que o Coeb chega lá com uns carrinhos ou um joguinho, né? Aguarde aí que vocês vão ver se não vai chegar. Vai sim. E o que mais que eu quero falar para você? Outra coisa que eu destaquei é que o Biratã, que agora o Coeb chama de nosso, como é que ele fala? Nosso amigo lá. Ele já nem quer mais falar o nome de Biratã, que é o Dindinho da Maísa, né? Ele mandou refazer o forno, sauna barra fogão, né?
mandou refazer ali aquela parte, porque tá muito feio, tem que botar não sei o que, tem que botar não sei o que lá. E Coeb também acha que tem que botar um revestimento ali na parede, porque está feio, tá horrível mesmo. Coeb também diz que o fogão é lindíssimo, mas não dá para ver porque ele tá de lado. Ele filmou de frente, lindíssimo, nada, tá feio pra caramba. É lógico que ali tem uma série de acabamentos, né, que tem que fazer, que eu não sei bem o que se passa ali, se é resina, se é verniz, não sei, que suporta a quintura, né? Para que ele fique mais decente ali naquela cozinha, porque tá uma coisa. Mas a gente vê lá a tampa do forno, já sabe, tá muito feio, muito já, muito maltratado, muito. Enfim, a Rosilene tá com dor nas pernas hoje, para variar. A pia cheia de louça também para variar. E Coeb gargalhando também para variar, só para não virar rotina. Achei interessante que quando o Coeb perguntou para a Maísa se ela já tinha tirado essa nota, vocês precisam, né? Porque o vídeo está aí. Ver a cara que ela faz assim. Ela fica sem saber o que responder. Como ele espera que uma criança. Meu Deus. Agora a Maísa tem que arrumar tempo para aprender teclado, escrever um livro, né? Fazer bolo, porque ele diz que ela adora cozinhar, ela tem que se preparar para estudar medicina e ainda tem que ler muito, porque o Coeb diz que ela adora ler, a gente não vê a Maísa ler nada, nem sequer falar bem, Maísa sabe, né? Para uma menina que lê muito, gosta muito de ler. Vai vendo. E a gente tem base para falar sobre isso, né? Eu gostava de ler, porque sabe qual era o meu trabalho, sessão da na hora, quando eu tinha tempo, eu pegava um livro, meu irmão outro, a gente sentava cada um no sofá e a gente disputava quem lia um livro primeiro e depois contava a história um para o outro. É a nossa brincadeira. Para quem não vivia na rua, quem não gostava de brincar em rua e nem podia, porque meus pais não deixavam. E a nossa diversão era o quê? Ler livros. E depois a gente contava um para o outro a história do livro. Se interessasse, a gente ia ler o livro que aquele tinha lido, né? E a gente se divertia com isso. E a gente ainda apostava quem lia mais rápido. Ai, gente, outros tempos, né? Outros tempos, sem muita tecnologia. Pois é. Eu também quero lembrar para vocês que eu, vendo o vídeo hoje da Rosilene, eu lembrei que de um fato. Se vocês pararem para analisar, vocês também vão prestar atenção nesse fato. O Coeb, quando foi lá na casa da Franciscana, justificar que os filhos estão lá, ele justificou, já, porque ela está aqui, porque, né, ele quis mostrar isso pra gente. E sempre elogiando muito o capricho da casa da Franciscana, não é isso? É. Mas, quando ele chega na casa da Rosilene e aquela pia está sempre suja, ele diz que é assim mesmo, casa que tem criança é assim mesmo. As crianças vêm, lembra que eu falei para vocês no outro vídeo? As crianças vêm e jogam coisa na pia, vai jogando coisa na pia. Ora, ora, quer dizer que as justificativas é de acordo com o que convém ao Coeb, porque na casa da Rosilene é normal a bagunça da cozinha, porque as crianças vêm e jogam coisas na pia, e isso é natural em casa que tem criança. Tá, mas na casa da Franciscala, não. Crianças também não chegam, não jogam copinho na pia, não tem pratinho na pia, come uma coisinha, joga na pia, não tem frutinha, espalha, não tem nada. É aquela coisa impecável. E lá tem criança, para, né? Por favor. Para que tá muito feio essa história. E o que mais que eu tiquei aqui para falar para vocês? E diz Coeb que, eu já falei que o forno é lindo demais, né? Enfim, pelo meio do vídeo lá, Coeb dá umas ironizadas, né? Umas gargalhadas irônicas a respeito do termômetro, que tem que medir
temperatura do forno, que eles nem sabem ainda onde colocar aquele trem. É complicado, né, pessoal? Enfim, é isso. Minha preocupação continua em torno da Maísa, porque é muita função, né? Agora ela tem que aprender também a estudar inglês. A infância barra adolescência dessa menina já foi, né? Porque é muita responsabilidade para uma menina de 12 anos. Estudar inglês, tocar teclado, cozinhar, se preparar para ser médica, escritora, tem que escrever um livro. Não é fácil não, hein? Quanta pressão. Bom, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Aguardamos também notícias da Lorena. Espero que tudo isso seja mentira, né? Como eu disse para vocês, não dá para a gente ainda ter certeza do que aconteceu. Vou dar mais uma pesquisada nesse canalzinho aí que expôs os dados da Lorena. É bem complicado, porque foi logo após que a dona Chúbia disse que fez um BO contra a Lorena de racismo. Enfim, aí esse cara expõe as coisas, de repente ela diz que não tem, ninguém tem acesso a ela, e aparece celular quebrado, ela tentativa de assassino. Gente, a gente fica perdida. Alguém posta, né, uma notícia dela e dessas, e a gente não sabe se foi hackeado, se é verdade, se é mentira, se ela tem alguma amiga assim, né, que consiga entrar no canal dela, enfim. Tudo é possível, né, pessoal? Nesse mundo que a gente vive, tudo é possível. Vamos torcer aí pela nossa amiga Lorena, que esteja tudo bem com ela, tá bom? Mais notícias eu volto para contar para vocês, ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Tenham todos uma abençoada noite. Fiquem todos com o Eterno. Grande beijo. Até. E Shalom.